baixar o retorno aqui. Vamos ficar em pé? Vamos começar o culto louvando ao Senhor. Vocês querem ficar aqui mais perto da gente? Fiquem à vontade, tá? Sempre dá a impressão que tem bastante gente. Acho que... Obrigado, Deus, por esse dia, Senhor Deus. Obrigado por Tua obra em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pela salvação que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela família, pela saúde, Senhor Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado principalmente por Tua presença e que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar agindo em cada um de nós, Senhor Deus. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Senhor Deus, crendo que o Senhor pode nos restaurar, crendo que o Senhor pode nos libertar e nos renovar, meu Deus. Que o Senhor possa aceitar o nosso louvor, meu Pai, que o Senhor possa ministrar em nossos corações nessa noite, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus erros, fraquezas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
Cristo venceu a morte, amém, com seus braços fortes, para nos dar a vida. Aleluia. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância, mais que a lei os profetas, mais que a lei os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, nós te louvamos, Jesus, porque Tu és o herdeiro de todas as coisas. Tu és o primeiro e o último. Tu és o único Rei, o Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor Deus, pela nova aliança. Obrigado, Senhor Deus, porque somos remidos em Ti, Senhor Deus. Teu sangue tem nos lavado e tem nos purificado, meu Pai. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância, mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, 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 o herdeiro de todas as coisas. Jesus, assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus,
minha alma, e a minha alma adora a ti por tuas obras e por quem tu és, de tua glória chegue na toda a terra, se encherá para sempre, és, e sempre será, sempre será, sempre será, sempre será, sempre será. Glória a ti, Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor. Nós, Senhor Deus, magnificamos o teu santo nome. Nós adoramos teu santo nome, meu Pai. Não há outro Deus além do Senhor. E toda a terra, toda a natureza, Senhor, juntamente conosco, juntamente com os anjos, te louva e declara isso, que tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, meu Pai. Glórias a ti, glórias ao Senhor. Amém. Pode se assentar. Eu vou usar o microfone assim mesmo. Traz mais conforto para quem ouve, para quem fala. Para o culto online, né? Culto online também desse microfone. Queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar uma reflexão bem simples, bem rotineira da expressão da nossa fé. E eu começo lembrando de uma sequência de ilustrações que falam da nossa vida cristã. E esta sequência de ilustrações começa com a nossa conversão, que a Bíblia chama de novo nascimento. Novo nascimento. João capítulo 3 fala que quem não nascer de novo não pode herdar o reino. E quando Jesus chama o religar do ser humano com o seu Criador, de novo nascimento, a gente então passa a entender que a figura do nascimento de um bebê é uma ilustração de alguém começando na caminhada da fé. E então, essa ilustração diz que um bebê, a coisa que ele mais sabe fazer depois que nasce é descansar, né? É deitar, chorar quando tem fome, quando está desconfortável, quando está sujinho, né? Mas a maior parte da vida de um bebê, ele passa descansando. Descansando, vida boa, né? Bons tempos aquele, né, Renato? Bons tempos que não voltam mais. E novo nascido, recém-convertido, ele tem esta experiência de quando ele conhece a Deus de verdade, ele consegue descansar a respeito de coisas da sua vida como nunca acontecera antes. Mesmo tendo problemas, dificuldades, a pessoa que nasce de novo, ela entrega ao Senhor. E então aprende a descansar. Na sequência da nossa... vamos pensar nos textos bíblicos, né? Um texto bíblico que fala de descanso. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. A seguir na vida, o bebezinho vai crescendo e logo ele aprende a sentar. É isso, né? As mulheres, as mães, lembram, né? O bebezinho senta. Ele senta antes ou engatinha antes? Eu devia saber, né? Ele senta.
E quando eu penso na figura do bebê, que já tem uma vida boa, já sabe descansar e depois ele aprende a sentar, eu olho para a vida cristã e vejo a ilustração do aprendizado, né? Que não basta só nascer de novo, mas que precisa trilhar um caminho de sentar-se e aprender. E lembro da Bíblia que Paulo, ele aprendeu sentado aos pés de Gamaliel. E a vida continua crescendo e depois o bebê começa a engatinhar, e isso ilustra a vida cristã com o joelho no chão. Uma vida cristã de oração, de conversa, de extensos diálogos com Deus, aprendendo com Deus dos valores da palavra, que são diferentes dos valores que nós tínhamos na vida sem Deus. Vida de oração. E logo a seguir, uma das coisas que causa assim espanto nos pais, né, é quando o bebê fica em pé, né, sem se apoiar, né? E eu me lembro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, quando Deus fala com ele, ele fala assim: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E os primeiros passos. O do Arthur eu lembro bem certinho, quando no dia 30 de dezembro, a gente estava naquele ambiente de virada de ano, né, festa. Estávamos lá no apartamento uma noite, né, bem tranquilo, né? Na noite seguinte teria o culto da vigília e era véspera de feriado, já era feriado, né? E o Arthur colocou-se em pé e saiu andando, foi para lá, foi para cá. E todo mundo começou a gritar, né? Eu, a Fabiana, a Sara, né? O Arthur está andando, depois sentou e não andou mais. Com uns 15 dias sem andar, só para dar um gostinho, né? Mas foi no dia 30 de dezembro, né? E o andar da criança me faz lembrar de Gênesis 17. Anda na minha presença e seja perfeito. É o que Deus fala para Abraão. E a vida do ser humano não para de ilustrar a vida espiritual do nascido de novo. Você pode depois pensar na corrida, de correr a carreira que Deus nos propôs. Pode pensar em adoração daqueles que pulam e saltam na presença de Deus. E eu gosto de vez em quando de lembrar disso, dessa ilustração, para não perder a noção de que quando nós começamos a caminhar com Jesus, a primeira lição foi de que nós precisamos descansar nele. E às vezes tem gente querendo correr na presença de Deus e às alturas no ministério, mas esqueceu-se de que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu conheci de perto um Deus em quem eu posso descansar. Amém, queridos? Às vezes é necessário voltar e reavaliar o nosso chamado e da nossa vocação. Porque não devemos nos esquecer dos princípios elementares da fé que Deus nos entregou. Eu quero, com essa ilustração, ler uma destas fases, a fase de Gênesis 17, quando Deus convida Abraão para andar na presença dele. Gênesis 17, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Anda na minha presença e ser perfeito. Versículo 2: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se em terra e Deus lhe disse:
Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado mais Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Amém. Amém. Queridos, vale a pena lembrar mais uma vez que tudo o que nós vivemos em Deus tem a iniciativa de Deus. É obra de Deus. Na sexta-feira da Paixão, no culto pela manhã, o pastor Ismael leu aquele texto da palavra de Deus que fala de Marta e Maria, e em que Maria derrama o vaso de alabastro, de puro nardo, na verdade, né, o de Maria. E ela derrama aos pés de Jesus para honrá-lo. E daí tem toda aquela dissensão entre alguns discípulos que falavam do desperdício. E então o pastor Ismael dizia que esta atitude de Maria tinha tido o seu início em Deus. É a mesma fala que eu estou repetindo agora na vida do personagem Abraão. Tem em Deus o seu início. E na nossa vida, irmãos e irmãs, precisamos também ter esta convicção de que se nos movemos para algo, quer seja especificamente no ministério, na nossa vida profissional ou nos nossos relacionamentos, tem origem em Deus. A Maria, quando ungiu os pés de Jesus, na verdade não tinha tamanha consciência do que o Espírito queria fazer através da vida dela, porque ela não compreendia ainda o mistério da morte e da ressurreição. E Jesus, discernindo o que ela estava fazendo, disse: deixa ela fazer, porque ela profeticamente está me embalsamando para o túmulo. Maria não fazia ideia da grandeza do seu gesto, nem tampouco Abraão fazia ideia da grandeza da promessa. A Bíblia fala que nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Somos, pela fé, consequência desta palavra, que Deus fala assim: olha, sua descendência será grande, de ti sairão reis, líderes, e através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, cada vez que você leva o evangelho a uma pessoa, e este evangelho leva paz na casa desta pessoa que estava em pé de guerra, esta promessa está se cumprindo, porque você é descendência de Abraão, e por meio de você chega a bênção às famílias da terra. Então começou em Deus, e aquilo que Deus quer fazer em você, em mim, através de você, seja levar o evangelho para alguém, seja restaurar alguém que está abatido, seja o que for que Deus quer fazer através da sua vida, não começou porque você teve uma grande ideia. Deus vai me usar porque aqui começou um negócio aqui no meu coração, está começando. Querido, se começou no teu coração, dá glória a Deus, porque aquilo que começou em Deus está passando pela sua vida. E quando Abraão ouve a voz de Deus,
mesmo sem ter noção do que Deus ia fazer através dele, ele vai ao chão e se prostra e adora a Deus. Eu e a Cleide aqui estamos cantando esse hino, né, Cleide? Dono das estrelas, de um jeito diferente, né, Cleide? Por causa de hoje à tarde. Porque hoje à tarde nós juntos fomos ministrados pela Fabiana, lá na sociedade, daquele vídeo que vocês viram lá no encontro, que as estrelas adoram a Deus. Um dia nós veremos todos juntos. Então, quem vê aquele vídeo, busca lá no YouTube, como deve estar, estrelas e baleias, adoração do universo, e você vai ver um pregador falando do pulsar das estrelas, do falar das baleias, adorando ao Senhor. E é isso. A pessoa que percebe Deus, ela vai ao chão, se prostra e adora a Deus, porque Deus está sendo adorado neste momento e você pode ficar de fora se você não decidir adorar também. Adoramos a Deus, como Abraão caiu em adoração na hora que ele percebeu quem estava falando. E a pessoa que se rende a Deus começa a participar daquilo que Deus intentou no coração dele, e então a obra de Deus pode ter continuidade. Nesta esfera, neste ambiente, é que Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Deus dá muitas orientações. Depois aqui você vai ler assim, ó: quanto a mim, esta é minha aliança. Deus falando para Abraão o que ele ia fazer. Se você vai lá no versículo 9, 10, vai falar assim: quanto a você, também tem coisa para fazer. Mas nenhuma das orientações de Deus para Abraão se compara a esta primeira. Nem tampouco a orientação da circuncisão que vai vir no versículo 10. Quanto a você, a tua parte na aliança é circuncidar o menino ao 8º dia, todo nascido na tua casa. É uma orientação importante para o judeu, mas espiritualmente falando, a orientação mais importante desta palavra é esta: anda na minha presença. E eu pergunto a você, como é que nós fazemos para andar na presença de Deus? De novo, vejo o Espírito Santo traduzindo para mim e para você de um jeito inteligível, numa ilustração que a nossa mente alcança. Porque você sabe como que uma caminhada deve ser feita. Se você quer ir do ponto A ao ponto B, caminhando, o que você precisa? Precisa saber onde você quer chegar? Precisa cadenciar o seu passo? Precisa sair de uma esteira e pôr-se numa estrada, né? Porque se você caminha em cima de uma esteira, você caminha também. Mas tem muito crente caminhando espiritualmente em cima de uma esteira. E me parece que chega o tempo em que Deus fala: tá bom, para exercício físico, tá bom, agora para você avançar espiritualmente, você tem que sair da esteira e ir para a estrada. Porque numa caminhada, nós temos um alvo, temos que ter um passo cadenciado e temos que deixar paisagem para trás. Temos que avançar. Temos que progredir. Nós devemos estar mais santos hoje do que estivemos ontem e precisamos amanhã estarmos mais maduros e santos e entendedores da palavra do que estamos hoje. De outra maneira, o autor de Hebreus virá nos exortar mais uma vez dizendo: olha,
devido ao tempo passado, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda de novo necessitais do leitinho espiritual. O que é isso? É alguém que caminhou e frequentou culto, e frequentou escola bíblica e tal, e na hora em que ele é provado em alguma situação, ele é reprovado, e ele continua na esteira. Às vezes até se enganando, achando que está em movimento. Estou movimentando, a vida espiritual é isso, é movimento. Queridos, não é, a vida espiritual é avanço. A paisagem precisa ficar. Precisamos entender o que Paulo falou, daquele lugar que nós chegamos, e que não somos mais como meninos. Quando eu era menino, falava como menino, pensava, agia, mas eu cresci, deixei das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13. Quando Deus fala com Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, as duas palavras, elas são de grande valor. A palavra de estarmos e valorizarmos e buscarmos a presença do Senhor, e a palavra andar. Precisamos andar. Precisamos ter um passo cadenciado na fé. Nas classes discipuladores nós temos provas, né? E a prova assusta às vezes aqui no curso, viu, irmão? Os alunos, tem que fazer prova, na igreja nunca teve prova, que a gente tem prova, pois é. Agora, tem prova escrita e tem prova na prática, no dia a dia. E o grande problema da prova não é fazê-la em si, o problema é reprovar. Porque toda vez que eu reprovo, eu sei que eu tenho que fazer a prova de novo. Uma ilustração prática da nossa fé é o domínio próprio. Domínio próprio é força sob controle, né? Eu tenho força para agredir, mas eu me controlo, o Espírito me ajuda, eu me controlo para eu ser do jeito que Deus é, não do jeito que a carne é. E de repente alguém me fecha no trânsito, e eu buzino, pá! Seu abençoado, filho de Abraão, vai se converter. E converso lá, né? E daí passou o nervosismo. Opa, Jesus querido, eu tive uma prova e reprovei. Meu irmão, se você fala assim para Deus, Deus me dá domínio próprio, prepare-se para provas, porque Deus vai te permitir ser testado. E não adianta. A pessoa que é reprovada na escola de Deus, ela não é executada, mas ela é convidada a fazer de novo as mesmas provas. Diz Efésios, até que cheguemos todos à estatura espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:13. Nascemos de novo, estamos aprendendo, estamos vivendo uma vida de oração, e Deus nos convida a andarmos na sua presença. Tudo isso começou em Deus. E as promessas do Senhor para a vida daqueles que andam na sua presença são maravilhosas. Que Deus nos abençoe mais uma vez a fazermos aquilo que lhe agrada. Que Deus te abençoe a passar nos testes de amanhã, de depois de amanhã, porque não tem jeito, não tem jeito de pular os testes que Deus nos propõe. Precisamos passar com aprovação, com aprovação plena, para que o Senhor possa nos usar do jeito que Ele quer nos usar. Eu não sei quais testes Deus tem te proposto, mas eu quero orar com você
pedindo que Deus possa fortalecê-lo para que nos desafios de fé que você está vivendo agora, você possa dizer assim: Deus, obrigado porque o Senhor mandou a prova e eu agradeço, porque com o entendimento da Tua palavra, eu sou fortalecido para fazer a prova pela última vez, para ser aprovado e avançar, para deixar a paisagem. Quem vai caminhando, a paisagem vai ficando. Paisagem de lutas vencidas na força do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos, eu vou orar pela sua vida. Querido Deus, obrigado por teu amor, tua graça, renovados sobre a vida do teu povo. Agora eu peço, Senhor, uma graça maravilhosa e especial sobre aquele, Senhor, que identifica testes que estão sendo aplicados nesse tempo. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelos testes. Obrigado pelas provas, obrigado pelos desafios. E na Tua palavra hoje nós encontramos um estímulo para fazermos esta prova, passarmos por esta prova com coragem, com ousadia, porque isso não começou em nós, começou no Senhor, e tem um grande propósito para a obra do Teu reino. Pai querido, obrigado por Tua palavra e pelo testemunho do Teu servo Abraão. Que a Tua bênção manifestada neste lugar seja estabelecida sobre a vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fortalece da sabedoria, para que na hora das decisões, das escolhas, o Teu povo possa acertar e possa engrandecer o Teu nome. Assim, nós recebemos a Tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe muito, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.